Olá, gente. Estamos de volta para mais uma rodada sobre fertilidade e endometriose. E nessa rodada eu gostaria de apresentar mais alguns debatedores. Começando pela doutora Nilka Donadio, que é médica ginecologista, especialista em medicina reprodutiva e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Reprodutiva. Obrigado, Nilka. Obrigada também. Gostaria de apresentar também Lilian Fazion, que é médica radiologista, especialista no diagnóstico por imagem da pelve feminina e também endometriose. Voltamos aqui com o Dr. Renato Tomioka, que já esteve conosco numa primeira rodada, e continuamos com o Dr. Ricardo Luba e o Dr. Paulo Bianchi. Só lembrando, gente, que as enquetes já vão abrir rapidinho daqui a pouco aí no seu lado direito do monitor. Aproveitem para compartilhar e responder essas enquetes, que vocês ganham pontos na questão da gamificação da nossa plataforma, e também isso vai contribuir para os debates ao final da rodada. Bom, o tópico dessa rodada, gente, é em relação à medicina reprodutiva especificamente. Tá? Então, a medicina reprodutiva mudou o cenário de milhares de pacientes com endometriose e, além de endometriose, de outros fatores de infertilidade. Tá? Mas, como o Endotox é sobre endometriose, então, mudou realmente o cenário das pacientes com endometriose. Tá? Então, a gente vai debater em cima disso. Vou fazer as primeiras perguntas, então. Tá? A primeira pergunta que eu trago aqui vai ser direcionada para doutora Nilka. Quando considerar tratamentos de medicina reprodutiva, especificamente FIV, tá, nas pacientes com endometriose e infertilidade? Bom, Tomil, a gente tem algumas premissas do ponto de vista, por exemplo, se eu tenho um casal que já tem um conhecimento de um fator masculino, tá, então é uma obrigatoriedade se endereçar esse casal a um tratamento de fertilização in vitro. E quando, claro, a gente tem que pensar não só num grande centro, onde a gente tem todos os tratamentos de fertilização in vitro, mas nós temos que pensar como o Brasil como um todo. Né? Então, existem casos que você tem uma indicação cirúrgica, né, com benefício do tratamento, e outras vezes a fertilização. Então, nessa discussão, quando você tem um caso em que você tem, por exemplo, um fator tubário, uma trompa irrecuperável cirurgicamente, claro que esse casal tem que ser endereçado para uma fertilização in vitro. Então, nesses dois aspectos, a reprodução assistida voltada para o fator masculino mais endometriose, e nos casos em que você tem lesões irrecuperáveis, que a cirurgia não vai devolver esse casal a capacidade reprodutiva. Então, eu acho que dentro disso, e pacientes que com idade mais avançada, tá? Onde você não pode, entre aspas, vamos dizer assim, perder tempo com a cirurgia. Então, se você vai operar para depois ela tentar a gestação espontânea depois da cirurgia, se você já tem uma paciente com uma reserva ovariana diminuída, uma idade mais avançada, vale a pena passar diretamente para um tratamento de fertilização in vitro também. Excelente, Nilka. Só lembrando que a doutora Nilka hoje está representando um dos nossos patrocinadores aí, né, o Alta Diagnóstica, que ela está coordenando essa parte junto ao Alta. Agradecendo aí novamente a sua presença, Nilka, e todo o suporte e apoio de todos vocês para a realização do Endotox. Obrigada. Próxima pergunta, gente. Praticamente todos os tratamentos de medicina reprodutiva usam hormônios para estimulação ovariana. Tá? Qual o impacto das estimulações nas lesões de endometriose? Será que essas estimulações podem fazer as lesões aumentarem? Pode facilitar a disseminação da endometriose? Piorar sintomas? Existem protocolos específicos? Eu sei que é muita pergunta aqui, então a gente vai direcionar um pouquinho para os colegas, tá? Então, esse eu vou distribuir entre todo mundo de medicina reprodutiva, começando aí pelo Renato Tomioka. Renato, essas lesões de endometriose podem aumentar com o estímulo hormonal? Acho que essa é uma das principais perguntas que a gente recebe. E eu vou falar um pouquinho aqui da questão fisiológica, né? O que a gente faz na estimulação? A gente utiliza alguns hormônios que induzem uma superovulação, né? Então fazem os folículos dentro do ovário crescerem, e esses folículos produzem muito estrogênio, muito estradiol, dentro do folículo. Então aquele folículo, ele começa a ganhar volume e ele fica cheio de líquido. Esse líquido é mais ou menos, ele tem uma concentração de estradiol 4, 5 mil vezes maior do que a do sangue. E quando a gente dosa o estradiol de uma paciente que está fazendo fertilização, o estradiol sobe bastante. Chega a 2.000, 3.000, 4.000 ou mais picogramas por ml. Isso significa que tem mais hormônio circulando, sim, no sangue, mas quando a gente olha as evidências, a estimulação da fertilização não parece piorar as lesões,
Talvez aumente sim um pouco os endometriomas, transitoriamente, depois isso não tem relevância clínica. E acho que o mais importante, Tomil, não parece piorar a dor. Então tem um estudo interessante da Hillman que mostrou que as pacientes que fazem FIV e têm endometriose, eles fizeram questionários. 90% das pacientes ou não tiveram mudança do padrão de dor ou até relataram melhora da dor. 10% falaram que piorou. Isso não deu diferença no estudo. Portanto, sim, fertilização é muito segura por uma questão simples. Quando a gente vai coletar esses óvulos, a gente não permite o encontro desse líquido que é muito rico em estrogênio com a pelve, que é o local que está acometido. Então, o principal é o que a gente faz, é essa aspiração dos folículos em relação, por exemplo, um coito programado ou até uma inseminação, que sim, pode aumentar as lesões de endometriose. Agora, tem que individualizar, né? Pacientes que fazem muitas fertilizações, ciclos repetidos, claro que pode aumentar a lesão, pode piorar a dor. E talvez nesse contexto valha a pena alguns medicamentos, mas vou deixar aqui para os colegas também comentarem. Perfeito. Eu vou trazer então agora para o Ricardo Luba. Você acha que essa estimulação poderia facilitar também a disseminação da endometriose? Então, também todos esses últimos guidelines que a gente vê, eles mostram na realidade que o tratamento ele é seguro em relação à disseminação e inclusive também em relação à recorrência da doença. Ele parece não ter uma interferência tão grande. Como o Renato disse, se você fizer 5, 6, 7, 10 casos, 10 ciclos, possivelmente isso vai trazer algum impacto por repetição do tratamento. Mas, de maneira geral, não. A gente não tem uma piora e a disseminação maior por causa de um tratamento de fertilização in vitro. Perfeito. E Paulo, existem protocolos específicos que a gente utiliza na medicina reprodutiva para casos selecionados de pacientes com endometriose? Tá. Essa é uma ótima pergunta, Tomil. Protocolo, para quem está assistindo a gente, é o conjunto de medicações que a gente usa para fazer estimulação ovariana direta ou indiretamente, quer dizer, medicações que estão envolvidas com esse processo, né? A estimulação ovariana, como o Renato falou, é uma coisa muito importante na fertilização in vitro, porque a gente precisa ter um pouco mais de óvulos para que a gente tenha chance de gravidez maior. Então, praticamente não se faz a fertilização in vitro sem fazer estimulação ovariana. Eu veria aqui, Tomil, dois cenários, né? Os guidelines que a gente tem recomendado aqui, falado aqui sobre eles, o mais recente aí da Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, mostrou que não existe nenhum protocolo que é superior ao outro em termos de chance de gravidez. Então, alguma combinação de medicações, uma medicação específica não vai ser melhor do que a outra para a chance de gravidez só por conta da endometriose. A gente leva em outras coisas em consideração. Só que aqui eu veria assim, existe a mulher que vai fazer fertilização e tem endometriose e não tem dor. Existe a mulher que vai fazer fertilização com endometriose e dor. Essas mulheres podem ser, mais frequentemente, alguns desses 10% que o Renato falou, que são pessoas que pioram a dor durante o tratamento. Nesses casos, isso é totalmente individual, sabe? Não é uma opinião, né, de estudo. Eu, às vezes, uso uma medicação para tentar controlar os níveis hormonais, deixar os níveis hormonais um pouco mais baixos, que é um remédio que diminui a produção de estradiol pelo ovário. Então, aí eu uso sim, mas não com finalidade de resultado no teste de gravidez, mas a finalidade é manter a doença mais sob controle. Perfeito, obrigado, Paulo. Eu gostaria de voltar a uma outra pergunta para a doutora Nilka, né? Endometriomas ovarianos são uma das lesões mais frequentes de endometriose na região pélvica nessas pacientes, né? Quais cuidados deveríamos ter, né, nesses casos, nos tratamentos de medicina reprodutiva? Existe algum risco específico? Tá. Em relação a endometriomas, nós sabemos que tem várias coisas, ele de certa forma pode interferir um pouquinho na reserva ovariana pelo próprio efeito burnout, que é a fibrose, a reação inflamatória que o endometrioma causa, pode levar a uma diminuição da reserva ovariana da paciente, uma dificuldade, uma obtenção de número menor de óvulos. Na foliculoaspiração, que é justamente a captação dos óvulos depois do estímulo, nós também temos que tomar alguns cuidados. Embora seja muito raro isso acontecer, existem pequenas infecções que podem acometer o endometrioma e justamente essa paciente pode ter que ser uma cirurgia posterior, muito próxima à foliculoaspiração, por esses quadros infecciosos, tá? E uma outra preocupação também seria justamente pacientes com grandes endometriomas, que também a presença do endometrioma de grande volume pode interferir também um pouquinho na resposta. Então, a gente tem a preocupação do ponto de vista de resposta,
e na foliculoaspiração propriamente dita. E nos pacientes que têm endometrioma, a gente sabe que frequentemente esses ovários podem estar distópicos, ou seja, eles podem estar aderidos e que algumas vezes também dificultam o acesso do ovário durante a foliculoaspiração. Então, quando o médico vai fazer a estimulação ovariana, ele vai fazendo o controle, né, ultrassonográfico, ele já percebe algumas dificuldades e essa pode ser uma delas. Perfeito. Então, Nilka, existiriam alguns cuidados, então, na captação de óvulos, né, com pacientes com endometriomas ovarianos, preferencialmente não funcionando o endometrioma para não esvaziar. Existe uma recomendação de não esvaziar, porque a gente eu escuto eventualmente de pacientes que falam assim, aí fui fazer a fertilização e o médico falou assim, vou aproveitar e aspirar o endometrioma. Qual que é a recomendação nessa situação? A gente sempre prefere evitar, né, transfixar o endometrioma durante a foliculoaspiração, né, e se houver essa necessidade, que isso se realize no final, ou seja, a gente aspira tudo que for possível antes de transfixar o endometrioma, e se a gente não tiver outra opção, a gente acaba fazendo isso no final, a gente aspira o ovário que não apresenta o endometrioma e eventualmente no final, mas assim, sempre tentar evitar essa transfixão, que é justamente o que acontece, o que leva também ao aumento das chances de infecção e tudo isso. Perfeitamente. Obrigado, Nilka. Acho que super esclarecedor isso, porque não é infrequente ouvir isso no consultório, tá, gente? Então, e talvez isso pudesse até contribuir para uma disseminação aí sim, né? Porque é difícil falar, porque geralmente o endometrioma está muito aderido, né? Mas quando eu opero, por exemplo, pacientes que têm um endometrioma roto, é diferente a apresentação dessa lesão de endometriose, né? Então, se na punção isso levar a uma rotura posterior, além de dor, naturalmente, porque, né, tem um sangramento, né, eu vejo que a apresentação é diferente. E até trazendo aquela pergunta anterior em relação ao impacto da estimulação ovariana, eu percebo, principalmente para os pacientes que têm muito mais estímulos, que a abordagem cirúrgica é diferente. Tá? Em relação à fibrose na profundidade é diferente. É diferente operar uma paciente que fez ciclo de fertilização antes e pacientes que não fizeram nenhum ciclo de estimulação. Mas não falando que é ruim, tá, gente? Pelo contrário, né? A gente consegue se virar no tratamento cirúrgico, acho que isso não compromete a cirurgia em si, né? Mas que, às vezes, como a endometriose também tem uma progressão lenta, né? É difícil imaginar que uma estimulação única ou poucas estimulações vão contribuir de forma significativa no comportamento da doença. Tá? Lembrar que a endometriose é uma doença crônica e raramente ele cresce e desenvolve de forma mais rápida. Talvez o endometrioma um pouco mais rápido eventualmente, mas não as demais lesões de um modo geral. Próxima pergunta, essa vai ser direcionada para as nossas colegas radiologistas, né? Como a endometriose pode atrapalhar os tratamentos de medicina reprodutiva? Peraí, acho que talvez esteja um pouquinho desalocado aqui, gente. Não, essa pergunta não é para radiologia, tá, gente? Vamos lá. Mas eu vou trazer a pergunta primeiro e a gente debate aqui. Tá? Como a endometriose pode atrapalhar o tratamento de medicina reprodutiva? Altera a qualidade e quantidade de ovos coletados? Altera a receptividade ou taxa de implantação embrionária? Taxa de euploidia? Realmente não era para vocês, tá bom? Peço desculpas aí, mas eu trago para contribuição aqui os colegas de medicina reprodutiva. Vamos começar, eu vou fazer a rodada aqui porque tem várias perguntas aqui, né? Então, altera a qualidade ou quantidade de óvulos coletados, Paulo? Pois eu acho que a quantidade de óvulos, Tomil, é um marcador mais objetivo. Então a gente consegue quantificar, lógico, né, quantidades de um jeito mais fácil. A endometriose pode reduzir a quantidade de óvulos. Qualidade já é uma coisa um pouco mais complicada de avaliar, porque a qualidade do óvulo não depende só da endometriose, depende da idade da mulher, e a gente acaba inferindo a qualidade do óvulo por como acontece a progressão dos embriões no laboratório. Então, minha impressão é que sim, em algumas mulheres com endometriose, a endometriose pode afetar a qualidade do óvulo, tornando um pouco mais difícil a gente obter embriões viáveis. Mas o efeito mais visível, mais objetivo, é uma redução de quantidade, principalmente em endometriomas. Excelente. Ricardo, e altera a qualidade, altera a receptividade, a taxa de implantação embrionária? Recentemente no Congresso Brasileiro de Reprodução, eles apresentaram um estudo bastante interessante a respeito disso. Eles compararam doadoras que tinham endometriose e constataram que a taxa de gravidez para essas pacientes que eram doadoras e que receberam óvulos doados de pacientes de doadoras com endometriose eram piores, né?
Mas aí depois eles compararam as receptoras que tinham endometriose e que não tinham endometriose com óvulos que eram mais saudáveis, vamos dizer assim, e a taxa de gravidez foi muito similar. Então, a gente acredita, sim, que a endometriose traga um impacto nas taxas de implantação. A gente tem estratégias visando exatamente a diminuição do estresse oxidativo, da resposta inflamatória, mas parece, talvez, que a endometriose prejudique mais a qualidade dos óvulos e talvez por isso uma diminuição das taxas de gestação do que a própria taxa de implantação. Apesar de já ter também outras evidências que falam ao contrário, né? Que trabalhos em medicina precisam de casos muito grandes, então ainda existe essa discussão, não existe um martelo aí que foi batido a respeito disso. Perfeito. E Renato, existe algum impacto na taxa de euploidia? Se puder explicar, inclusive, o que é isso? Só adicionando, eu acho que um ponto importante aqui em relação ao endométrio, existem estudos mostrando que sim, o endométrio da paciente com endometriose ele é diferente, mas eu acrescentaria que ele não necessariamente é pior, né? Então ele pode ter diferenças moleculares, mas quando você vai para as evidências clínicas, que é o mais importante, né? O engravido mais ou menos, parece ser muito semelhante, né? E aí voltando à questão dos óvulos, o que é euploidia? Uma das coisas que a gente mais faz hoje em relação a teste genético no embrião é testar os cromossomos. Lembrando que nós temos 23 pares de cromossomos, né? Nós herdamos isso do pai e da mãe, e o embrião ele deve, um embrião saudável, cromossomicamente saudável, ou seja, euploide, ele tem esses 46 cromossomos. Feminino XX, masculino XY. Então é um teste que a gente aplica muito hoje. E sim, temos estudos mostrando que a endometriose não altera essa taxa de euploidia. Tem um estudo recente mostrando uma casuística grande em várias idades, mostrando que a taxa de alteração dos cromossomos depende essencialmente da idade do óvulo e não da presença de endometriose. Perfeito, perfeito. Vou voltar uma pergunta para as radiologistas aqui, então, Lilian e Luciana Chamier. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tá, coloca na tela para a gente, por favor, então, produção. Então, qual o papel do radiologista frente a essa paciente com infertilidade associada à endometriose? E quais informações podem ajudar nesses especialistas de reprodução assistida, especificamente, que a gente está falando de tratamento de fertilização? Bom, conforme a gente comentou no módulo anterior, acho que o radiologista hoje ele exerce um papel crucial no manejo da paciente com endometriose e infertilidade. Então, é a partir do diagnóstico, detecção da doença e estadiamento que o especialista em reprodução humana, ele consegue, claro que dentro do contexto todo do casal, estabelecer um prognóstico reprodutivo. Então, a partir do meu exame de imagem, onde eu vou demonstrar que existe a doença, eu vou acrescentar todas as localizações acometidas, o grau de infiltração, o quanto de componente aderencial, que é quando as estruturas ficam aderidas uma à outra, essa paciente tem, e isso está diretamente relacionado à capacidade de fecundação espontânea, porque eu preciso das trompas pérvias e móveis para que essa fecundação possa acontecer. E, além disso, eu posso acrescentar uma série de outras informações que são muito importantes, como, por exemplo, a presença ou não do endometrioma. O endometrioma é um cisto de fácil diagnóstico à ultrassonografia. Mesmo examinadores menos experientes são capazes de identificar um endometrioma, portanto, ele já chama atenção para uma potencial endometriose profunda, já que o endometrioma é um marcador de doença profunda. Então, eu tenho que dizer a localização do endometrioma, se ele é central ou se ele é periférico, isso vai interferir na coleta de óvulos. A localização dos folículos no tecido ovariano remanescente, quantos folículos, em que local do ovário eles estão mais concentrados, se o ovário está fixo ou móvel, ele estando fixo, qual a localização? O médico de reprodução humana ele vai conseguir acessar o ovário por via vaginal? É um ovário muito alto? Existe aquele sinal muito característico da endometriose, que é o kissing ovaries, né? Os dois ovários posteriores e aderidos. Então, é uma série de informações. Uma outra informação que eu acho que é muito importante, além
do endometrioma, da reserva ovariana e dos focos de endometriose é falar de infiltração uterina pela doença. Né? Isso a gente acompanhou vários casos, então pacientes que têm infiltração da parede do útero por endometriose é um padrão menos comum, corresponde a menos de 10% das pacientes que apresentam endometriose profunda, mas pode ser um fator dificultador numa cirurgia, por exemplo. Se esse tecido for removido, a parede uterina fica muito fina, então há um risco aumentado de rotura na gravidez. E por aí vai. Então, assim, nós conseguimos dar aí uma série de informações muito importantes que, de posse dessas informações, o especialista em reprodução humana, ele consegue, junto com esse casal, decidir a melhor rota, a melhor alternativa para as pacientes. Perfeito. E, Lilian, a gente falou sobre o impacto da influência e da potencial das estimulações ovarianas no comportamento da endometriose. Não sei o quanto que as pacientes, se elas chegam depois para reavaliar a endometriose, depois de tentativa de fertilização, você percebe assim, do que a gente tem de informação, de dado científico, a gente não percebe tanta alteração na progressão da doença, disseminação da doença. Mas, de repente, você, como radiologista e acompanhando algumas dessas pacientes, você percebe alguma mudança dessas lesões após a estimulação ovariana também? O que a gente percebe de alteração não tem sinais de progressão de doença, isso é fato, nos nossos exames isso realmente não se comprova. A diferença que a gente consegue perceber é uma paciente que está em tratamento hormonal, ela pode ter uma redução, por exemplo, do tamanho do endometrioma, do diâmetro anteroposterior das lesões intestinais. Então, uma redução do componente cístico, o componente hemático das lesões, principalmente na adenomiose, por exemplo, e isso enxuga um pouquinho. Quando ela está sem esse tratamento hormonal, né, o tratamento de bloqueio, e depois vai fazer uma estimulação, essas alterações voltam, mas isso não é progressão de doença, isso é só um aumento desse processo inflamatório, né? Então, realmente a gente não vê progressão de doença, né, nessas pacientes. Perfeito, ótimo, ótima informação aí para vocês, então, que estão pensando ou estão precisando de um tratamento de fertilização in vitro. Tá? A princípio, essas estimulações não devem impactar tanto assim, ou não devem impactar, né, no comportamento da doença endometriose, na disseminação, nas dores. Tá? Lógico que isso é muito individual para caso a caso, mas não temos essas evidências nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista prático. Né? Lembrando que a gente está fechando agora, tá, gente, as enquetes, então se vocês não responderam, aproveitem aí para responder ao lado direito do monitor de vocês, que já vamos daqui a pouquinho para essas respostas. Tá? E, Luciana, você também acompanha vários pacientes, você vê isso também como a Lilian em relação ao comportamento das lesões? Sim, eu concordo totalmente com a Lilian. Eu acho que em pacientes que estão em ciclo de reprodução assistida, mesmo pacientes que fazem mais de um ciclo, eu diria talvez 1, 2, 3 ciclos, a gente não vê diferença significativa na mensuração dos focos de endometriose profunda. O que a gente pode observar às vezes é um discreto aumento do endometrioma, mas isso também não é uma regra. Tá? Então, não há uma mudança significativa nos achados de imagem em pacientes de ciclo de reprodução assistida. E aqui eu acho legal fazer 2 comentários. Um é a paciente que faz aspiração folicular, ela faz coleta de óvulos e vem para nós, depois da coleta de óvulos, fazer exames de imagem. Então, aqui é um pitfall muito comum, as pacientes fazem ressonância magnética e saem com laudo de 10 endometriomas. Então, é muito importante que o especialista em imagem tenha a informação de que essa paciente está em ciclo de reprodução, que ela fez coleta recente, porque senão ela vai ser rotulada como portadora de endometriomas, porque o aspecto pode confundir, principalmente para radiologistas que não estão inseridos nesse meio. E um outro comentário que eu queria fazer, que eu não acrescentei na minha resposta anterior, é a avaliação das tubas uterinas. Então, eu sempre comento que, às vezes, os ultrassonografistas esquecem que as tubas existem, e é possível você visualizar as tubas pelo ultrassom transvaginal. Então, uma informação importante que o radiologista também tem que acrescentar nessa avaliação da paciente com endometriose e infertilidade é se tem hidrossalpinge, porque a hidrossalpinge ela pode realmente contraindicar um tratamento de reprodução assistida imediato. Então, acho que detectar a presença ou não de líquido nas tubas, eu acho que é bem importante. Perfeito. E aí tem outra observação, né? Se a paciente fez, por exemplo, 3 ciclos de fertilização in vitro e com insucesso,
com um quadro de endometriose especialmente avançado, Sim. talvez seja a hora de repensar. Sim. Né? Será que é o momento de prosseguir com os tratamentos de medicina reprodutiva, né? Ou eventualmente repensar? Será que é a hora de tratar a endometriose? Será que a endometriose está no caminho de fato? Paulo, quer comentar um pouquinho sobre isso? Pois é. Aí que está, aquilo que a gente comentou na sessão anterior, né, Tomil? A endometriose, a gente faz um plano de tratamento, né? E nem sempre a primeira conduta que a gente toma é a conduta que dá certo. A gente precisa, às vezes, rever o plano. A medicina reprodutiva tem sido recomendada como a primeira opção quando a infertilidade é o fator principal para a paciente, é o que mais incomoda a paciente. Mas quando a fertilização não dá certo, e a gente acabou de falar que a mulher com endometriose pode ter um problema de qualidade ovular, especialmente nos estados mais avançados, eu particularmente acredito que a cirurgia possa ser uma opção interessante para tentar melhorar as condições antes de repetir uma fertilização. A gente tem um estudo feito e publicado em 2009 que mostra exatamente isso, as mulheres com endometriose profunda, em que a gente conversou com elas a respeito desse possível efeito na fertilização e elas decidiram por operar ou não e depois fizeram uma nova fertilização, quem operou teve um sucesso um pouco maior. Aqui 2 detalhes importantes, Tomil. Esse resultado a gente viu mais em mulheres mais jovens que fizeram a cirurgia, até 38 anos. E quando a gente fala de cirurgia, a gente estava falando há pouco aqui de protocolos de FIV, né? A FIV é muito protocolada, a gente fala muito sobre que tipo de bloqueio que a gente vai fazer, estimulante, quando que a gente colhe o óvulo, como é que eu cultivo, uma série de coisas. Mas quando a gente fala de cirurgia, a gente coloca tudo como se fosse uma coisa só, né? E as cirurgias não são, na minha opinião, todas como se fosse uma coisa só. Então, uma cirurgia de endometriose mais resolutiva, em que você remove todas as lesões, pode sim, na minha opinião, melhorar as condições para uma nova FIV, especialmente em falhas recorrentes de fertilização, em que a gente acredite que a endometriose seja um fator principal. Perfeito. Né? Então, gente, a gente não tem realmente uma receita de bolo, né, para todo mundo. A individualização é muito importante nessas situações. Ainda assim, quando a gente individualiza, infelizmente, a gente não consegue controlar todos os resultados. Né? Às vezes, o que parece ser o melhor caminho pode ser o tratamento de fertilização in vitro para muitos pacientes com endometriose. Às vezes, a gente pode se deparar com resultados negativos. Aí a questão que a gente debateu, né, de mudar o curso, né, e repensar realmente o trajeto que a gente está seguindo nessas pacientes, repensar. Bom, a cada tentativa mal sucedida, eu diria assim, né, que a gente não obteve o resultado desejado, será que o melhor caminho a partir de agora, né, que as coisas mudaram, a gente tem mais informações, será que a partir de agora é continuar com a fertilização? Será que é mudar para a cirurgia? Né? Então, isso acontece continuamente, né? Não é uma coisa que a gente se apega e vai até o fim. Né? Então, é importante ter essa noção e saber que vocês podem contar com todos esses especialistas, né, para as melhores decisões. Né? E quando a gente junta o conhecimento, a experiência, não só o conhecimento, mas também a experiência de todo mundo, a gente vai chegando naquele melhor caminho possível, né, que a gente pode trazer para cada uma de vocês. Tá bom? Gente, eu queria ir para o resultado da enquete, tá? E também depois para as nuvens de palavras. Antes disso, gente, eu vou trazer aqui uma pergunta importante. A gente já falou de alguns riscos com a doutora Nilka, que foi a questão dos endometriomas. Existe algum outro risco potencial para as pacientes com endometriose que vão fazer medicina reprodutiva? Ricardo. Acho que o mais importante que a gente vê acontecer é realmente pela transfixação, esse aumento do risco da infecção, mas pela distorção anatômica, muitas vezes a gente pode ter lesões de órgãos adjacentes, que eu vejo que é um dos principais problemas que a gente tem. Lesão de bexiga, lesão às vezes intestinal, é muito raro, eu acho que eu particularmente nunca vi acontecer, mas a gente vê descrito na literatura, mas a distorção pela endometriose é uma das coisas que pode prejudicar. E não só isso, né? Então, pacientes que já têm outras comorbidades, alterações às vezes trombofílicas importantes, já tiveram um histórico de trombose anterior, e vão ser submetidas à FIV, não tanto relacionadas à endometriose, mas também tem outros riscos que a gente acaba vendo, principalmente aí pelo uso de hormônios, né? E isso pode sim trazer alguns riscos. Acho que assim de bate-pronto, talvez eu pense nesses riscos maiores. Acho que tem o que a doutora Nilka falou também, né, dos grandes endometriomas aí, até porque nem sempre é endometrioma, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. De novo, trazendo um pouco do bloco anterior,
o quanto que a gente encontra endometriose às vezes periureteral, né? E aí a paciente vai para fertilização, tal, e não cuida daquela lesão ureteral, isso pode comprometer outras questões da saúde da paciente, como a função renal. Então, realmente ponderar sempre muito bem, porque tudo tem seu pró e contra, né? Às vezes eu me deparo com pacientes com endometriose que na cirurgia falam assim, nossa, tudo bloqueado, o ovário está super alto, eu faço um ultrassom no consultório, que eu faço também, e o ovário está super alto. Eu falo assim, nossa, como vai ser a captação de óvulos dessa paciente? Então, tem tantas questões aí que a gente precisa olhar com detalhes para garantir segurança em primeiro lugar, né? E depois da segurança, realmente o resultado almejado, né? Renato, você queria comentar? Eu queria só comentar aqui, falando de risco, a paciente com endometriose, ela tem um risco considerável de também ter adenomiose. E a adenomiose, sim, é uma doença que a gente tem feito cada vez mais diagnóstico, né, com esses ultrassons de alta qualidade, e claro, com a ressonância, e que impacta diretamente, ele pode impactar na implantação e até no desfecho da gestação. E eu acho que lembrar de adenomiose, endometrite crônica, ou seja, alterações inflamatórias do endométrio, são coisas importantes até para nortear se precisa de algum outro teste, algum tratamento na hora de fazer a implantação. E complementando, acho que essa história do repensar, eu estou lendo um livro interessante que chama Pense de Novo. Recomendo. E eu acho que repensar não significa fracasso, não significa que o plano, a estratégia foi errada. Significa que você tem uma habilidade de mudar o futuro, talvez, né? E repensar em endometriose, eu acho que é uma grande habilidade do médico. Hoje eu vejo que realmente é uma coisa que a gente tem que pensar constantemente, né? Não está dando certo, ser muito franco, muito transparente e colocar as cartas na mesa, né? E pensar em outras estratégias. Até porque a gente sempre vai fazer o nosso melhor, né, Renato? A gente está aqui para trazer o melhor benefício possível para as nossas pacientes, mas a gente realmente não consegue controlar todos os desfechos, né? A gente gostaria muito, né? A gente pudesse ter esse poder, né, de entregar para os nossos pacientes sempre os melhores resultados, melhora de dor, restabelecimento da fertilidade, nas primeiras tentativas ou na primeira tentativa, sempre que possível, mas tem coisas que realmente fogem ainda da nossa capacidade, não competência, mas de capacidade de fato, né? Se eu puder só complementar uma questão, nós estamos falando aqui de riscos a curto prazo, né? Mas algumas mulheres talvez se preocupem com riscos a longo prazo. Será que fazer uma estimulação ovariana vai aumentar a chance da endometriose virar um câncer? A gente sabe que a chance de endometriose virar câncer em qualquer cenário é baixíssima e isso não tem nada a ver com estimulação ovariana. Então, isso a gente também tem essa segurança. Excelente, excelente informação para a segurança e tranquilidade de vocês aí, né? Gente, passar rapidamente pelas enquetes, a gente já vai fechar essa rodada, tá bom? A primeira pergunta é se você já tinha ouvido falar nessas técnicas de medicina reprodutiva, especificamente a fertilização in vitro. A maioria, 45%, já ouviu falar, mas não sabiam quais eram as técnicas, tá? Então, aqui a gente basicamente falou de fertilização in vitro, que acho que para as pacientes com endometriose é a principal técnica, tá? 41% falou que já ouviu falar e sabe como funciona. 45% já ouviu falar, mas não sabe exatamente quais são. E 13% nunca tinha ouvido falar, olha só, isso me surpreende ainda hoje em dia, né, que 13% nunca tinham ouvido falar de técnicas de fertilização in vitro, por exemplo, de medicina reprodutiva para fertilidade dessas pacientes. E a segunda pergunta é, você sabia que as técnicas de medicina reprodutiva podem ajudar no tratamento da infertilidade pela endometriose? 21% não sabiam, olha só. É bastante, né? Um quinto das pessoas que responderam não sabiam que poderiam ajudar na fertilidade. Ou seja, a gente tem recursos hoje, como comentei na abertura, gente, para mudar esse cenário para a maioria das pacientes, tá? 34% já ouviu falar a respeito, mas nunca foi orientada a passar com um profissional especialista. Olha só, né? Isso é realmente falta de orientação e informação. 28% já ouviu falar e passou com um especialista em medicina reprodutiva e 15,8% já ouviu falar, foi encaminhada, mas nunca passou com um especialista ainda, tá? Então, gente, fica a dica aí para vocês, né? Se vocês têm um quadro de endometriose e estão se deparando numa situação de dificuldade de gravidez, procurem ajuda especializada, tá? Certamente isso pode mudar o rumo e o cenário da sua fertilidade com esses tratamentos que já estão aí disponíveis, né, há vários anos, tá bom? E estão melhorando os resultados progressivamente, tá bom? Gente, queria agradecer novamente aqui a presença de todo mundo.
debates riquíssimos aí, sempre estourando o tempo um pouquinho, tá, gente? Estou segurando aqui para a gente não passar demais, tá? Temos a nuvem de palavras aí que vocês vão ver aí, tá, gente? O principal aqui foi informação e conhecimento, olha só. Então, informação leva conhecimento, né? Informação jogada só não gera um conhecimento, não gera progressão, tá bom? Então, acho que esse realmente reflete o objetivo do EndoTalks. Gente, muito obrigado, então. Nos vemos daqui a pouquinho na próxima rodada. A gente fez uma cirurgia, foi perfeita, só que depois de uma semana eu tive uma fístula, então tive que fazer vários processos cirúrgicos depois, na totalidade foram 7. Você ter o acompanhamento do especialista, da equipe multidisciplinar é fundamental, porque para mim fez total diferença. Eu lembro que quando ela saiu para ir para a sala de cirurgia, essas coisas marcam, né? Ela ainda entrando para a sala de cirurgia e a gente tem que ficar esperando. Isso marca. Medo, sim, eu sou uma pessoa muito religiosa e eu tenho muita confiança. Eu sabia que estava em boas mãos. Isso conforta a gente. Eu não senti dores pós-operatórios depois, claro, da primeira, né, cirurgia. Foi bem tranquilo e eu não tenho como falar que eu não operaria. Então, e esse planejamento é muito legal, é muito bom, porque deixa a gente mais confiante também. Então, óbvio, né, porque a gente não tem, a gente vê aquela situação, fica um pouco preocupado, mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo.